Marcos da Costa, aí, ó, presidente do Conselho Seccional da OAB do Estado de São Paulo, abrindo personalidades dessa semana, daqui a pouquinho, com a fala dele sobre esta semana jurídica que a FIB está promovendo e que nós teremos oportunidade de conhecer detalhes e também alguns palestrantes, coordenador jurídico do curso de Direito aqui da FIB. E, importante, gente, é a única faculdade de Direito que está tendo aí a exposição da OAB São Paulo, 85 anos, desde a instalação dos cursos jurídicos do Brasil até os dias de hoje. Então, o pessoal que faz direito da FIB ou de outros cursos desejando, pode dar uma passadinha na FIB, que um dos corredores está aí para vocês. Mas isso e muito mais eu mostro para você dentro do Personalidades homenageando o Dia do Advogado, 11 de agosto. Minhas amigas, meus amigos, professores, advogados e advogados, alunas e alunos das Faculdades Integradas de Bauru. Quero cumprimentar a todos na pessoa da nossa diretora acadêmica, a professora Chiara Ranieri, do nosso secretário-geral aqui da OAB de São Paulo, mas que é de Bauru, o Caio Augusto Silva dos Santos, dos nossos conselheiros seccionais, Ayrton José Gimenez, Edson Reis, do presidente da subseção de Bauru, o querido amigo Alessandro Cunha Carvalho, sua diretoria. Os parabéns a todos os responsáveis pela Semana Jurídica e os agradecimentos pela exposição que está sendo hospedada agora nas faculdades da nossa linha do tempo, da OAB de São Paulo, contando a gloriosa história da Advocacia de São Paulo e da nossa instituição, que tanto serviço tem prestado à sociedade de São Paulo e ao Brasil. Parabéns e muito sucesso na Semana Jurídica das Faculdades Integradas de Bauru. E o programa Personalidades vem até as Faculdades Integradas de Bauru para falar sobre este período que antecede aí o Dia do Advogado, que é dia 11 de agosto. Então, a Semana do Direito, a Semana Jurídica. E, ao meu lado, um dos professores que também foi responsável pela organização deste evento e que vai poder dar detalhes para nós. Estou me referindo ao professor Thales Villalobos. Professor Thales, qual o diferencial deste ano para este encontro em que a cada ano que passa as notas do MEC do curso de Direito melhoram, recebe apoio de OAB e que abre também ao público? Qual o diferencial deste ano em relação aos anos anteriores? Bom, nós temos hoje, justamente por essa questão de nossa aprovação sempre, a forma como a FIB está sendo vista, não só pela comunidade jurídica, mas acadêmica, a faculdade tem demonstrado cada vez mais essa grandeza nos eventos. Esse evento deste ano realmente tem um destaque. Os professores estão lançando uma obra jurídica de direito de família dos professores da FIB, todos eles participando como autores da obra, e os palestrantes de várias áreas, de vários ramos do direito. Nós temos juízes, promotores, advogados, procuradores, mestres, doutores, todos palestrando para os nossos alunos e trazendo para eles algo além do que nós já trazemos na graduação das FIB. A ideia de aprofundamento e principalmente de um relacionamento dos alunos, dos acadêmicos, não só das FIB, mas convidados de outras instituições também, com os professores e com profissionais da área jurídica. Quer dizer, então, que este ano, um dos outros diferenciais foi essa abertura ao público, quer dizer, grátis, não teve cobrança de nada para que o povo pudesse vir aqui e usufruir deste conhecimento todo e de temas atuais. No dia 11 mesmo de agosto, o dia do advogado, isso lá de 1800 e tarará, não é isso? Mas que vem aí a tradição marcando, isso que é importante. Professor Thales, quais os temas que destacaria no dia 11 de agosto? Nós sabemos que desde quarta-feira, dia 9 de agosto, esta semana vem se desenvolvendo, mas particularmente no dia 11, no dia advogado, quais foram os temas reservados para
este dia? Bom, hoje nós estamos tendo um tema de extrema relevância para todo o país, que é a reforma trabalhista. Nós temos o Dr. Júlio do Carmo hoje, juiz do trabalho aqui da nossa região, falando exatamente para os nossos alunos e para a comunidade sobre a reforma trabalhista que nosso país passou, que é algo que interessa a toda a comunidade trabalhadora e a todos os cidadãos do país. Temos também uma palestra sobre testamento vital, que é um tema atual do direito civil, e também uma palestra sobre infidelidade virtual. Hoje as redes sociais estão realmente tumultuadas de conflitos da relação à intimidade, privacidade das pessoas. Então, 3 temas de muita relevância para que os nossos alunos realmente possam se inteirar do dia a dia, do que está acontecendo hoje no direito. Interessante também que não é uma participação por participação. Eu gostaria que o professor Tales de viva voz pudesse anunciar que tem certificado para os participantes. É necessária a presença nos 3 dias ou o certificado é por dia, professor? O certificado ele é dado por palestra. Então, a palestra que a pessoa assistir, o acadêmico, a pessoa da comunidade, nós daremos o certificado daquela palestra. Quem assistir a todo evento terá um certificado do evento todo também. Curso que é bom, em vez de um coordenador, tem 2. E para dizer que não tem discriminação de sexo, tem um que é masculino e um que é feminino. Entendeu? Mas, brincadeiras à parte, nós estamos num momento muito importante, dia 11 de agosto, comemorando-se aí o Dia do Advogado. E o doutor Camilo, professor aqui também, na FIB, vai falar um pouquinho para a gente a respeito de eventos do porte como este. Porque este não é o único e não é só este ano, já há alguns anos vem acontecendo. E eu pergunto ao Camilo, dos anos anteriores para esse, tem sentido, tem percebido mudanças, melhora, a aceitação dos alunos em relação a esse momento, nesse contato que sai das disciplinas para verdadeiros testemunhos aí dos profissionais que estão na área, no dia a dia, com temas tão importantes como o Tales já teve oportunidade de citar aqui para a gente? Boa noite. A cada ano que passa, né, a gente sente uma necessidade de transformação, de readequação, de modo a atender especificamente ao que há de mais moderno e novo do direito, para que os nossos alunos possam ter uma formação o mais ampla possível, né, para poder refletir sobre assuntos importantes do dia a dia da nossa sociedade. E dessa maneira, cada semana jurídica, a gente procura refletir junto ao corpo docente qual é a temática ou as temáticas mais importantes para que a gente possa trabalhar individualmente em palestras, de modo a atender a melhor qualidade possível, né, do debate. Camila, a gente observou também que, não sei se em outros anos aconteceu, mas esse em particular está acontecendo, o convite para outros alunos que não só da FIB, para aproveitarem esses profissionais que são aí de diferentes áreas, mas todas obviamente voltadas ao direito. Como é que é esse intercâmbio de outros alunos, de outras instituições educacionais com a FIB e esse entrosamento? Esse ano aconteceu um fenômeno até maior do que nos anos anteriores, né? De uma procura muito grande de ex-alunos, de profissionais já formados e de alunos de outras instituições. Acredito que essa ampliação do interesse tenha se dado por conta do grande número de palestras com assuntos bastante interessantes e atuais que chamaram a atenção desses alunos para virem visitar e conhecer um pouquinho do trabalho que é desenvolvido aqui na FIB. Tem um fator que eu acredito que também é preponderante, que é o reconhecimento do curso de Direito da FIB, né? Que já há 2 avaliações do MEC conseguiu a nota máxima 5, e desde 2015 a gente tem a recomendação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é, digamos, um atestado de qualidade que acaba sendo um chamariz para que os alunos das outras instituições tenham interesse em conhecer o que a gente está fazendo aqui, né? E o lançamento do livro, nas semanas anteriores, aconteceu também ou foi mais um fato inédito este lançamento do livro, falando sobre um tema que está aí atualíssimo, ainda mais envolvendo gêneros e tudo mais, e o tema família?
Esse é um fato inédito e que a gente ficou muito orgulhoso desse trabalho desenvolvido pelo professor Fernando Frederico, que é o coordenador da obra, que organizou, dividiu os trabalhos, incentivou, estimulou para que todos os professores escrevessem os seus capítulos dentro das suas respectivas áreas, né? Em 2015 a gente teve um fato parecido, que muitos professores do curso têm livros já publicados, então a gente fez um relançamento de todos para que os alunos conhecessem. Mas um livro inédito, construído dentro da instituição, com pesquisas realizadas aqui, junto aos alunos, isso é um fato inédito e que acho que foi fantástico, foi muito bacana, foi muito interessante. E na sequência dos palestrantes, daqueles que estão podendo trazer a sua experiência, dentro desta semana jurídica, nós estamos ao lado da professora Juliana Fabbri. Professora, um tema bastante atual, complexo, difícil de mensurar, não é mesmo? Que é justamente aí a infidelidade virtual. O que foi possível passar para os alunos? Onde é que nós estamos em termos de Brasil em relação ao resto do mundo quanto à legislação desta temática para os nossos amigos de personalidades? Boa noite. Eu tentei passar um tema que fosse intrigante, né? E hoje nada mais intrigante do que as relações travadas via internet, né? O Brasil, em termos de legislação, assim como vários países do mundo, na verdade, não tem conseguido acompanhar a evolução, né, tecnológica. Então, nós temos ainda várias situações que ocorrem na internet em que nós temos que aplicar leis que foram publicadas, efetivadas, né, elaboradas, quando nós ainda não tínhamos internet. Então, isso torna o tema mais intrigante ainda, porque você tem que pegar um determinado caso concreto e tentar aplicar aquela norma, né, para chegar à situação de dirimir um determinado conflito que nasceu na rede, né? Para a gente poder materializar um pouquinho esse assunto, já que nós estamos falando do virtual, o que a gente poderia, na experiência que tem já de casos, inclusive até que tenha que ter defendido e tudo mais, o que é que poderia ser colocado para quem nos assiste neste momento? Seria um celular de alguém que foi visto por outrem? Seria alguma mensagem que, por engano, acabou chegando num outro ponto que não aquele que você imaginava que fosse? De repente você quer mandar uma mensagem para um grupo e acaba mandando para outro. Isso pode ser caracterizado dentro desta temática mais ampla ou não? Pode sim ser caracterizado. Na verdade, assim, todos nós, embora não tenhamos um diploma legal, ordinário, fazendo a proteção da intimidade e vida privada, todos nós estamos protegidos pelo próprio texto constitucional. Então, ninguém pode violar a minha intimidade e minha vida privada, e nisso está incluído as minhas mensagens, eventualmente trocadas, né? E também não pode haver essa violação, ainda que eu tenha me equivocado e enviado uma mensagem por engano num determinado grupo, tá? Quem repassa pode estar até tipificado em algum dos crimes contra a honra. Dentro do cronograma, dentro do programa do direito, como é que fica a extensão desta proposta da infidelidade digital em relação a uma disciplina, em relação a casos que possam ser levados a público, para que quem esteja nos assistindo poder, inclusive, se defender e se precaver também em relação às redes sociais? Olha, hoje, embora nós não tenhamos um diploma que esteja regendo as relações na rede de computadores, na rede mundial de computadores, eu baseei hoje toda a minha explanação no Código Civil, porque é o Código Civil que traz o dever de fidelidade que deve haver entre os cônjuges, né, ou as pessoas que convivem em união estável. Então, é o Código Civil que traz essa proteção, tá?
só para a gente poder liberar aqui a professora, a gente gostaria de encerrar perguntando sobre esse momento em que nós estamos atravessando, em que não apenas entre cônjuges, mas entre momentos até mesmo de ordem política. Nós estamos aí com um caso que pode derrubar um presidente da República, não é? Isso também encaixaria e se incluiria nesta invasão de privacidade? Eu estou aqui conversando com a professora, e a professora está certa que está conversando aqui comigo, e de repente eu estou gravando e eu coloco isso a público, ou eu levo à justiça? Na verdade, aí a gente já iria para uma outra esfera, que é a esfera criminal, saindo da esfera civil, né? Então, o ordenamento criminal, em algumas situações, desde que tenha autorização judicial, ele permite as interceptações telefônicas, tá? As escutas telefônicas, né? Então, com essa autorização judicial, o conteúdo dessas interceptações, dessas escutas, eles teriam validade e poderiam até ser considerados, podem sim, na verdade, ser considerados como prova, tá? Num processo. Na verdade, eu queria perguntar mesmo, era sobre os efeitos criminais. É que eu tentei pegar um caso prático, mas não fui muito feliz. Mas quais os efeitos criminais reais em relação a esse seu tema e que foi possível passar aqui para os alunos da FIB e de outras instituições que também convidados foram e participaram desta Semana Jurídica? Com relação aos efeitos criminais, né, eu não sou da área criminal, mas eu posso adiantar o seguinte: o adultério ele não é mais tipificado como crime, tá? Então, a infidelidade, na verdade, ela vem perdendo força, né? Como para ser considerada como um ilícito. De qualquer forma, dependendo da circunstância, e essa análise vai ter que ser feita pelos juízes em cada caso concreto, nós podemos analisar até a tipificação, né, do eventual cônjuge traído, dependendo, claro, da situação, a tipificação do crime de difamação, do crime de injúria, tá? Tudo isso vai depender da análise do caso concreto, mas, em tese, a infidelidade hoje pode gerar essas tipificações criminais. Bom, gente, nós continuamos, né? Porque o Personalidades essa semana é um Personalidades especial. É um Personalidades em que nós estamos homenageando o advogado. Afinal de contas, escolhemos o dia 11 para fazer esta gravação e nas próprias dependências das Faculdades Integradas de Bauru, FIB, porque foram nessas dependências que aconteceram aí as palestras e os desdobramentos da Semana Jurídica. O professor César Micheli, que está aqui ao nosso lado, colega também dentro da programação televisiva aqui da TV FIB, né, justamente com o tema direito, teve também uma palestra a respeito aí do testamento vital. E a gente gostaria de saber, para aquele que está nos acompanhando, seja pela TV, seja pela internet, professor César, o que é que o leigo, não o aluno, o acadêmico, o palestrante que aqui veio, mas quem está nos assistindo ali, qual é a profundidade, o que foi possível em uma hora e meia, poder passar sobre este tema tão importante para aqueles que fizeram parte dessa Semana Jurídica? Olá, Purini, é um prazer, em primeiro lugar, participar aqui do seu programa, uma honra para nós, muito obrigado. Indo direto à sua pergunta sobre o testamento vital, falando para o nosso telespectador aí de uma forma mais simples, na verdade, o testamento vital é muito pouco discutido, até mesmo nas faculdades, é muito pouco falado, porque não tem uma legislação específica sobre ele. Mas, em linhas gerais, seria uma programação de uma situação que poucas pessoas gostam de tocar nesse assunto. Seria uma programação de uma, vamos dizer, uma morte digna, onde você elabora esse testamento, que é um instrumento legal, hábil, para você traçar ali alguns tratamentos, algumas situações médicas, para que sejam aplicadas no final da sua vida, muitos aí em estado terminal, onde alguns cuidados paliativos você escolherá, se serão aplicados ou não em relação à sua pessoa.
Neste testamento também envolve, professor César, se doas os meus órgãos ou se me acelera a minha despedida aqui dessa terra usando de eufemismo, não é? Ou pode-se cometer aí, enfim, estaria também incluso dentro desse testamento vital? Porém, sua pergunta é extremamente interessante. Na realidade, o testamento vital ele é específico para traçar algumas diretrizes quando a pessoa está aí dentro de um estado terminal de vida. Na realidade, ele é tão específico na área médica para que você não tenha um sofrimento prolongado. Não se trata aí de questão de doações de órgãos especificamente. Na realidade, são poucas as pessoas que conhecem e, em virtude que conhecem esse instituto, vamos dizer, em virtude desse desconhecimento, é que as pessoas acabam aí não fazendo um testamento vital. Porque, na verdade, o testamento... Mas não seria uma eutanásia? De forma alguma. A eutanásia é totalmente proibida no Brasil. Outra pergunta interessante sua. Eutanásia é crime no Brasil, não tem nada a ver com a situação onde a eutanásia aí o médico iria desprender algum procedimento para acabar com a sua vida. Vamos falar aí para o nosso telespectador de forma simples. Não é nada disso não. São alguns cuidados paliativos que não vão mudar a sua situação terminal de vida. Vamos imaginar, uma traqueostomia ali vai prolongar um sofrimento que você, no seu estado terminal de vida, você não tem mais cura, nem com essa traqueostomia. Ela só vai ajudar, isso é um simples exemplo, né? Ela só vai ajudar a prolongar, na verdade, um sofrimento e fazer aí com que você não tenha uma morte digna. Perfeito. É interessante essas explicações, porque você que não teve a oportunidade de participar desta oportunidade que foi criada aqui pela Semana Jurídica, não é? Através do professor César, pode fazê-lo. Mas ele tem um programa também. Fala um pouquinho a respeito do seu programa, que é um programa bastante esclarecedor, porque traz pessoas inteligentes, pessoas de áreas específicas dentro do direito e que elucidam, como nós estamos aqui num flash, né? Falando sobre uma hora que ele pôde conversar com os alunos, aqui em alguns minutos ele está fazendo, mas ele também tem 30 minutos semanal para poder falar de assuntos de seu interesse, que às vezes através do programa esclarece e esclarece muito bem. Sem dúvida, Purini, assim como o seu programa aqui que vem brindar a cidade, né, que as pessoas, os telespectadores podem assisti-lo e com as suas informações de qualidade, que todo mundo adora, a realidade é essa. O programa que nós temos aqui, que eu faço a apresentação e participo, chama O Direito é Todo Seu, onde nós trazemos alguns convidados, geralmente da área jurídica, né, porque o programa é O Direito é Todo Seu, visando aí dar informações de qualidade para a população, dentro da própria vida dela, informações jurídicas de forma simples, para aquele leigo que possa entender, por exemplo, uma questão ligada ao direito do consumidor, que possa entender uma situação ligada à compra e venda de alguma coisa, de algum produto, de algum bem, traçar aí algum direito que a pessoa às vezes nem tem noção que tem direito a esse direito. Então o programa O Direito é Todo Seu tem esse objetivo, essa vertente de esclarecer os nossos telespectadores, que também são aí os seus telespectadores. Em relação ao livro, que o coordenador Camilo já falou sobre ele, mas que a gente sabe que você também teve aí uma participação muito grande. O que dizer a respeito do tema família, do próprio livro, da sua formatação, e como é que ele pode ser hoje, por exemplo, usufruído pelo grande público, ou se é só realmente para o pessoal do direito? Purini, foi uma honra, foi um prazer muito grande. Nós aqui da casa, do curso de Direito da FIB, né, nós lançamos esse livro, chama Família, Estudos Interdisciplinares, já está à venda nas livrarias, mas o interesse nosso maior, que tivemos a participação de todos os docentes aqui da FIB, é trazer informações esclarecedoras no próprio livro, que sejam informações esclarecedoras para o público jurídico, vamos dizer assim, os profissionais da área jurídica que militam na área de família. Esse é o nosso principal objetivo, porque alguns artigos ali que foram escritos são específicos para as pessoas ligadas mais à área jurídica, o que não impede também alguns artigos ali serem lidos por pessoas que não são da área jurídica, que certamente terão a possibilidade de entender o que ali está escrito. Reforma trabalhista, gente. É assunto que está sendo discutido em todos os cantos do Brasil.
E a Semana Jurídica da FIB não poderia se furtar de um tema tão importante como este. E para abordar este tema, ninguém melhor do que o professor Júlio Marim do Carmo. Professor, enquanto falava, obviamente, pela experiência que tem, sentia a vibração do público acadêmico que o acompanhava. Qual o setor, o segmento, o tema, o momento dessa reforma trabalhista que mais chamou a atenção desses alunos e se corresponde à ansiedade do público que está aguardando aí uma definição dessa reforma? Olha, a questão da reforma trabalhista, ela traz consequências visíveis para todos os brasileiros, para todos os trabalhadores. O interesse dos alunos é explicável na medida em que há necessidade de compreensão do alcance dessa reforma trabalhista. Ela mexe com a vida de todos. E a intenção da palestra, do bate-papo aqui com os alunos hoje, foi trazer para o mundo acadêmico os principais pontos da reforma, aquilo que realmente foi alterado e aquilo que foi acrescentado ou, de uma certa forma, modernizado, como pretendia o legislador. Eu acredito que houve um certo, eu poderia dizer, um certo constrangimento ou uma certa frustração dos alunos, porque, no fundo, a reforma trabalhista ela se apresenta diferentemente do que foi passado nos meios de comunicação. A reforma trabalhista traz uma modificação prejudicial aos trabalhadores e qual seria, professor? Vários direitos foram suprimidos, como, por exemplo, a hora de trajeto, o intervalo do artigo 384, que previa para as mulheres um descanso de 15 minutos antes do início das jornadas extraordinárias, a possibilidade de redução do intervalo para a alimentação dos trabalhadores e também a alteração de algumas verbas que eram antes consideradas como salariais e passaram a ser indenizatórias e, portanto, não incorporam mais a remuneração para efeito de cálculo de férias, de 13º, de fundo de garantia. Então, é visível a frustração dos alunos porque eles se surpreenderam com a realidade da reforma que, no âmago, não veio trazer modernização, veio sim trazer a precarização das relações trabalhistas. Aí, do lado do trabalhador. Agora, o trabalhador ele é empregado de alguma empresa. E para essa empresa se manter, essa reforma trabalhista, ela tem algum auxílio, alguma ajuda para que essa empresa possa manter os seus trabalhadores vinculados? A ideia era de reduzir custos das empresas. Isso de uma forma direta ocorreu, mas através da precarização das relações de trabalho, ou seja, através da redução de alguns direitos trabalhistas, provocaram a redução dos custos. Mas isso, a longo prazo, vai impactar diretamente as empresas porque diminuiu o poder de compra dos trabalhadores. Na medida que eu diminuo o poder de compra dos trabalhadores, eu vou reduzir o poder de compra e, por consequência, o lucro das empresas. É um círculo vicioso. Então, as empresas, num primeiro momento, elas podem ser impactadas positivamente, mas a longo prazo serão impactadas negativamente. Agora, embora seja reforma trabalhista, infelizmente, não é nem o trabalhador e nem o empregador que está dizendo o que prevalece ou o que se muda. São os políticos. E até onde a responsabilidade dos políticos aí afeta essa reforma trabalhista na irresponsabilidade das consequências desta atitude, deste voto e no mexer desta reforma? É uma excelente pergunta. A grande discussão reside exatamente na ausência de negociação dessas normas. Essas normas foram impostas
pelo Poder Legislativo, sem qualquer consulta à sociedade, aos trabalhadores. Então, fere até mesmo a Convenção 144 da OIT, que determina que qualquer mudança nos direitos sociais, os direitos trabalhistas estão incluídos nos direitos sociais, só poderiam ocorrer através de uma negociação ampla entre empregados e empregadores e o governo. E isso não ocorreu. Isso vai trazer exatamente uma ausência de legitimidade na aplicação da norma. Gente, nós gostaríamos de continuar aqui porque não só nós do programa Personalidades, mas também os acadêmicos e professores e profissionais que já formados aqui pela FIB e por outras instituições do direito, vieram aproveitar a experiência do professor Júlio. Mas agradecendo ao professor Júlio, agradecendo a todos que participaram do Personalidades, nós lembramos que na semana que vem tem mais e de repente o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada pode ser você. Até lá.